Professora Vanice, por favor. Muito obrigada, professora Regina. Começo a minha intervenção, não pela praxe, mas pelo coração, agradecendo ao Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, na pessoa do seu presidente, Dr. Fabrício, pela oportunidade de estar aqui, que é uma experiência singularíssima, Fabrício, porque a gente vê a Biblioteca de Direito Administrativo todo ao alcance dos olhos. É uma experiência fantástica. E como boa biblioteca, uma biblioteca com os autores clássicos e com os lançamentos, uma coisa excepcional. Então, assim, eu agradeço muito esta chance. Queria agradecer também pelas palavras sempre generosas da professora Regina Ferrari. Todo mundo sabe, amigo é sempre muito generoso, então vocês deem o devido desconto. E cumprimento também as minhas colegas de mesa, Florzinha, Lindinha e Docinho. Vejam os senhores que a professora Regina está sempre nos propondo desafios, né? Quando ela sacou essa das meninas superpoderosas, e minha filha já tem 27 anos, então isso já não é mais do meu repertório, né? Eu fui logo ver do que estávamos falando. Agora, professora, tenho ainda uma dificuldade de promover o encaixe, né? Porque Florzinha, Lindinha, Docinho e Estrelinha. Não sei bem qual é o meu lugar neste conjunto, mas enfim, fica como objeto de pesquisa. Queria ainda antes chamar a atenção, destacar aos senhores a expertise da organização, que não só compôs uma mesa de Feminine Empowerment, né, com a representação feminina, mas cujos temas, ao fim e ao cabo, têm todos um eixo comum. Vejam só, seja no tema do programa de integridade, terceirização, controle da administração, judicialização, contratações privadas, o que se tem, ao fim e ao cabo, como pano de fundo, são as formulações das escolhas da administração. É a administração optando pelos seus modelos de atuação, formulando juízos discricionários. Então, estamos todos mais ou menos na mesma temática. O percurso que está proposto para a gente fazer hoje, nesses minutos de que dispõe, envolve 3 aspectos. Primeiro, quero contextualizar um pouco o tema da judicialização das políticas públicas. Esse tema tende a ser simplificado, né, na sua explicação, e eu queria só complexificar um pouco mais. Segundo, quero falar um pouco sobre os efeitos deletérios do tema da judicialização das políticas públicas. Enfim, há toda uma discussão que os senhores conhecem muito bem, em torno de legitimidade, em torno de capacidades institucionais, mas penso que a gente já, com quase 30 anos de Constituição e com um bom tempo de experimentar, eu sou advogada pública, experimento isso todo dia, experimentar o controle judicial das políticas públicas, nós já temos condição de fazer alguma avaliação a partir de uma perspectiva empírica, né, de avaliação de efeitos mesmo. E, finalmente, tenho uma indicação propositiva, né? Alguns nomes já foram lembrados aqui, quero lembrar mais um, com muito carinho no coração, que alguém sempre muito presente no IBDA, que era o professor Marcos Juliana. O Marcos sempre dizia para mim, quando a gente discutia alguma coisa, ele dizia: Vanice, você tem que didatizar isto, né? Estas ideias têm que ser didatizadas e traduzidas em alguma coisa que possa ter aplicação prática. Então, em homenagem aí ao Marcos, vou apresentar uma proposição que tenta didatizar. Muito bem, do ponto de vista de contextualização da judicialização, a gente tende a simplificar, e o discurso que se ouve com mais frequência é: as coisas se judicializam porque a administração não funciona bem. A administração é ineficiente, a administração escolhe mal, é intrinsecamente má, não quer concretizar os direitos fundamentais, tem uma pauta esquisita, né? Isso é o discurso corrente. Esse é um discurso de absoluta simplificação. É preciso que a gente entenda o fenômeno na sua abrangência. E eu quis trazer 4 elementos aí que acho que contribuem para esse cenário de judicialização. Primeiro elemento vem da própria estrutura da nossa Constituição. Como a gente sabe,
a Constituição, implementando um projeto de redemocratização, ela tinha um propósito de transformação social, ela tinha uma pauta de transformação que ela queria estabelecer dentro daquele equilíbrio entre as forças de conservação e forças de mudança que estavam presentes na Assembleia Constituinte. E aí, portanto, nós temos essa nossa Constituição estruturada em 2 pilares, arquitetura do poder e compromissos finalísticos postos ao poder, compromissos axiológicos, que se traduzem nos direitos fundamentais. Quer dizer, isto foi, em resumidíssima versão, o que se estabeleceu nos trabalhos da Constituinte. E aí, vejam, esta própria negociação levou a que muito da pauta de transformação viesse para o texto constitucional a partir de compromissos dilatórios. E aí nós temos vários tipos de cláusula. A cláusula isso será assim na forma da lei, ou a simples inscrição de algum compromisso valorativo com uma expressão muito vaga, muito ampla, que estaria a determinar ou a remeter a delimitação dessa atuação estatal para o exercício do jogo político ordinário. Então, esse cenário leva à indeterminação de boa parte das cláusulas contidas no nosso texto constitucional, e no terreno da indeterminação há controvérsia, isso é inevitável. Segundo elemento que contribui fortemente para o cenário de judicialização é o nosso sistema de controle, que é complexo, né? Muitos agentes, que muitas vezes se superpõem, porque, enfim, primeiro, não há absoluta clareza no texto constitucional no que toca ao âmbito de atuação de cada um deles, e a par disto, o fato em que pese a mais do que absoluta relevância de um sistema de controle, de vários sistemas de controle, fato é que nós temos visto as nossas estruturas de controle desenvolvendo relações concorrenciais, quando não adversariais. Então, há uma certa disputa pelo espaço do controle, né? Não, eu quero exercer, este é a minha investigação, né? E é lógico, esta superposição desses instrumentos de controle leva, destas instituições, estruturas institucionais e instrumentos, leva a conflitos e, portanto, isto leva à judicialização também. Terceiro elemento que está por trás do nosso contexto de judicialização, sem sombra de dúvida, é a luta política. A gente aprende lá, com primeiros contatos com teorias de direitos humanos, reflexão sobre direitos humanos, vem a ideia de que eles vêm da luta política, pela emancipação da pessoa, etc, etc. E a luta política não cessa no momento em que um conjunto de direitos fundamentais se traduz na Constituição. Nós temos vivido recentemente um conjunto de movimentos e demandas que envolvem a luta política de segmentos que precisam ver veiculado as suas pretensões, né? Penso na discussão recentemente em torno da Lei Brasileira de Inclusão, a cláusula que determina a obrigatoriedade da recepção de pessoas com deficiências nas escolas privadas. Essa é uma discussão deste segmento, que quer se ver reconhecido e objeto do devido reconhecimento de medidas protetivas, né? A pauta de discussão capitaneada pelo movimento LGBT, também é uma pauta que tem avançado. Então, isso é a expressão da luta política que leva naturalmente a uma ampliação do âmbito de proteção dos direitos fundamentais, e isso também conduz à judicialização. E o último elemento que a gente não pode deixar de ter em conta, é claro, eu sou advogada de Estado, mas sou também acadêmica, o último elemento envolve as desfuncionalidades do Poder Executivo. E aí usei desfuncionalidade intencionalmente, porque na minha percepção, comumente se diz, se há judicialização é porque alguém agiu mal. Eu não entendo o fenômeno dessa maneira. A meu sentir, se há judicialização, isto é porque alguém não está satisfeito com o que recebeu, né? E esta é a constatação que a gente pode ter imediatamente a partir da existência de uma demanda. Você não pode assumir a prioristicamente que alguém agiu mal, né? Há uma insatisfação com o que se recebeu e há uma intenção natural, louvável e constitucionalmente recebida de que você expresse a sua resignação numa demanda judicial, né? E percebam que esta insatisfação, não gosto do que recebi, não estou satisfeito com o que recebi, isto só tende a aumentar.
Porque com a complexificação da vida, né, os múltiplos interesses presentes e postos à administração pública, sempre haverá um insatisfeito, né? Sempre haverá alguém que julgue que não recebeu o que lhe era devido e judicializará. Isto me leva a uma diagnose, para mim, que sou advogado de Estado, é uma diagnose um pouco pesada, mas de que a judicialização vai continuar. Não sei se vai aumentar, mas é de ser um dado de realidade, sem sombra de dúvida, aí da nossa vida, ainda durante muito tempo. Pois bem, agora falando já sobre os efeitos deletérios da judicialização, e aqui estou falando muito, é claro, a partir de uma perspectiva de quem litiga. Eu funciono na Procuradoria-Geral do Município, na Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente, portanto, e funciono especificamente nos conflitos envolvendo o direito à moradia. Imaginem, numa metrópole como o Rio de Janeiro, qual é o tipo de discussão que se estabelece no campo da moradia, né? Mas vejo que a judicialização pode trazer vários efeitos que não são, veja, há um sentimento de que quando se tem julgo procedente ao pedido, o direito fundamental foi efetivado. Isso é um absoluto equívoco, né? Vamos ver um pouquinho o porquê. Bom, qual a primeira dificuldade, ou o primeiro fator que leva a que a judicialização possa trazer efeitos deletérios? Quando a gente pensa em judicialização de políticas públicas, a gente tem que pensar, ou é inevitável vir à mente, o bom e velho ciclo das políticas públicas. Quem já teve a oportunidade de se aproximar disso sabe, né? Identificação do problema, formação da agenda, formulação da política pública, implementação e avaliação. Pois bem, quando a gente pensa pelo menos nos 3 primeiros itens, identificação do problema, diagnose da situação a ser enfrentada, formação da agenda, eleger prioridades, e formulação da política pública, explorar alternativas, formular juízos, combino, não combino, várias ações, fixar metas, indicadores. Nada dessas atividades é própria à atuação do judiciário. Isso é totalmente estranho à matriz de pensamento do judiciário. A matriz de pensamento do judiciário tradicional existe um parâmetro de controle, uma lei, um ato normativo, o próprio texto constitucional, existe um parâmetro de controle. E existe uma situação que se diz não está correspondendo ao parâmetro, então vou fazer este juízo, esta avaliação. Portanto, no ciclo das políticas públicas, o único elemento que está um pouco mais perto da expertise do judiciário envolve a implementação. Quer dizer, ok, a administração planejou, esta é a política pública, vamos ver se ela está fazendo o que planejou. Isso está mais perto da matriz de pensamento do judiciário. Mas mesmo isso está sujeito a uma inflexão, que uma interferência, melhor dizendo, que o judiciário tem dificuldade de entender, né? Ok, você percorreu o ciclo, formulou a política pública, está implementando, no meio da implementação você verifica que ela é equivocada. Ela tem uma premissa fática qualquer que não era verdade, não tinha aquela dimensão. Aquela ação gerou um efeito negativo que a gente não tinha cogitado, né? Então, na implementação das políticas públicas, a literatura de políticas públicas trabalha bem nisso, é muito comum que você tenha ajustes na formulação. Eu vinha trabalhando de um jeito, vou fazer um pequeno ajuste, vou trabalhar de uma maneira um pouco distinta. E aí você já tem um atrito, uma aresta com a lógica do judiciário, porque a lógica do judiciário se você planejou fazer aquilo, vai mudar por quê? Né? Não, tem que terminar o que fez, aí vamos ver se deu certo, e aí então a gente muda. Então, claro que não, se a realidade está me mostrando que aquele programa de ação estatal é ruim, eu preciso mudar imediatamente, né? Pois bem, então vejam que existe uma dificuldade, quer dizer, uma inadaptação, né, entre o judiciário, o padrão de análise que é comum ao judiciário e aquilo que é a prática no âmbito das políticas públicas, né? E aí isso gera uma grande dificuldade no tema da judicialização. Queria falar sobre 3 efeitos negativos que me parecem bastante significativos. O primeiro efeito é a regressividade. A que eu quero me referir quando eu aludo à regressividade? Como eu já disse, existe um certo senso comum de que toda vez que se julga procedente, eu impulsionei a concretização do direito fundamental.
E nada é mais equívoco do que isto, né? Isto tem uma relação também, me lembro de novo de uma frase que o Marcos dizia sempre, né? O Marcos dizia, a gente se preocupa mais com a licitação do que com o contrato, né? Quando muitas vezes os problemas maiores estão não tanto na licitação, mas na fase de execução contratual, né? E penso que na função jurisdicional se dá uma coisa parecida. O juiz se preocupa muito com o processo de conhecimento, né? Julgo procedente o pedido e condeno. Ah, beleza, né? Resolvido. Só que depois tem a execução de sentença, né? E é aí que a jurisdição, a sentença pode ou não ter posto fim ao conflito de interesses, né? Ela não põe fim ao conflito de interesses com a publicação do dispositivo, ela põe fim ao conflito de interesses se a execução acontece e a determinação judicial se revela capaz, apta a responder àquela situação de fato que determinou o conflito de interesses. Então, é preciso que a gente desmistifique um pouco esta ideia de que a pura e simples circunstância de ter uma decisão que julga procedente impulsiona os direitos fundamentais. E muitas vezes a decisão judicial, ao contrário, ela se revela regressiva. Porque, pensem bem, vou dar um exemplo. Qual é a matriz, o que fará o judiciário habitualmente? Né? Vou usar um exemplo mais fácil para mim, que é dos meus conflitos de moradia. O sujeito postula uma determinada prestação do Estado porque a sua edificação foi interditada e aquela hipótese não assegura, nos termos da política pública em curso, não assegura nenhuma prestação estatal imediata. O que fará o judiciário? Ele vai examinar a política pública que está em curso e vai dizer, ok, esta pessoa, este cidadão, este administrado, em princípio não está incluído, mas eu vou estender, eu vou aplicar a mesma matriz, que é a matriz que já existe, para uma outra situação que não estava ordinariamente prevista naquela política pública. Ok. Quando o judiciário faz isso, e faz isso reiteradamente em conflitos de massa, ele cria uma zona de conforto para a administração. Porque ele está dizendo à administração, ok, mantenha isto que você tem, que está bom, né? Ele também gera para o administrado, para aquele que postula, para aquele que está discutindo aquele direito fundamental, ele gera uma sensação de que isto é o máximo que eu posso conseguir, porque afinal foi o que o juiz me deu. Se o juiz disse que é isso, então é isso. Não adianta postular mais. Isso pode ter, gerar um despertencimento, né, da discussão sobre um tratamento estrutural daquele problema, né, um retrocesso, ou pelo menos uma estagnação na luta política. Então é preciso entender que nem toda decisão judicial significa necessariamente impulsionar o desenvolvimento de um determinado direito fundamental. O segundo efeito, e é um efeito em relação ao qual já tenho me dedicado há algum tempo, em algum texto já escrito, que a meu ver é gravíssimo, é a mercantilização dos direitos fundamentais. A que eu quero me referir? Você tem um reclamo de um direito fundamental cuja concretização é mais complexa. No campo da moradia mesmo, pense na minha metrópole, nós não temos espaços livres, tantos assim disponíveis como a estrutura pública. Então esse é um tema complexo. Nenhum administrador tem moradia na gaveta, né? Títulos na gaveta para entregar. Toma aqui. Pois bem, então quando você se vê, o judiciário se vê diante de uma situação cuja tutela in natura do direito fundamental em discussão é mais complexa, o que ele faz? Ele aplica aquilo que a gente aprende na aula de processo civil, quando a gente está estudando a obrigação de fazer. Um exemplo clássico, toda vez que eu vou falar em faculdade, eu pergunto, ainda esse exemplo? Eles dizem, sim, exemplo clássico, não entregou o vestido de noiva a tempo para o casamento, né? Então, a obrigação de fazer em si está inviabilizada. Como é que resolve isso? Com dinheiro, né? Muito bem. Então, quando você tem um direito fundamental cuja efetivação in natura é difícil, mercantilizo. Então, asseguro uma prestação pecuniária, né? E é lógico, a mercantilização, ela é em si um absurdo, porque o que se pretende é atender aquela esfera da vida, aquela esfera da sua projeção subjetiva que o direito resolveu proteger. E o dinheiro não resolve isso. A
parte disso é um argumento puramente pragmático, meus amigos. Isso é Economics 101. Fico pensando lá na minha realidade, nos conflitos de moradia. Hoje em dia, o lugar comum é desse aluguel social, que é uma prestação pecuniária que existe para situações excepcionalíssimas. Então, o quê? Demanda de moradia? Desse aluguel social. Né? E é lógico, dizia eu, Economics 101, você não consegue alugar uma cama no município do Rio de Janeiro mais por menos do que R$400, porque qualquer coisa você consegue um aluguel social que são R$400, né? Então a mercantilização é desastrosa. E o terceiro efeito, sobre ele já me referi rapidamente, que é a efetividade retórica, é essa sensação, resolvi, porque julguei procedente, então o assunto está encerrado. Agora esse é um problema do juiz de primeiro grau, né? A gente às vezes, no exercício da função que é própria do advogado, na tribuna, provoca o tribunal, né? Olha, mas como é que nós vamos efetivar isso, vamos concretizar essa decisão? E aí eu já tive a oportunidade de fazer isso, e aí o relator, muito contrariado, disse para mim: doutora, o juiz sabe. E aí eu disse: talvez não saiba, porque ele julgou a demanda improcedente, ele acha que ele não tinha nada a fazer. Quem está dizendo que há algo a fazer é o tribunal, né? Muito bem, mas efetividade retórica é um risco. Em síntese, portanto, os problemas envolvem o seguinte, quer dizer, todo este quadro que eu mencionei, que provoca a judicialização, ele gera uma abertura à formulação de alguns juízos subjetivos. Se o direito fundamental tem conteúdo indeterminado, eu posso formular o meu juízo subjetivo. Eu acho que o conteúdo do direito fundamental à alimentação se resume à merenda escolar, oferta de merenda escolar nas escolas, ou não, eu acho que o conteúdo do direito fundamental à alimentação envolve. Então, portanto, há uma abertura para a formulação de juízos subjetivos. E o problema que está se pondo é uma pretensão, uma apropriação pelos sistemas de controle, todas as instituições de controle, desta esfera de formulação de juízo subjetivo e transferência para si, né? Não, eu quero formular o juízo subjetivo. A administração, essa sua escolha estratégica está errada. Não é isto. A melhor escolha é a minha, é aquela que eu penso, né? No meu município a gente tem um exemplo muito comum não, um exemplo antigo que envolve, por exemplo, a civil pública para definir qual é a metodologia mais adequada para o tratamento de drogadictos. O município do Rio de Janeiro entende que a política não deve ser de internação, me parece que em sintonia com a percepção aí mais, enfim, predominante. Mas nós temos uma civil pública que diz que não, que tem que ser por internação. Então é uma questão de juízo subjetivo, o que é melhor? Eu acho que a minha escolha é melhor, você acha que a sua escolha é melhor. Esse é o cenário. E aí, portanto, vou à minha proposição, vou apresentar em linhas muito genéricas e terei o maior prazer de conversar com quem eventualmente queira aprofundar um pouquinho. Minha proposição envolve a gente tentar criar um critério de controle que nos afaste dessa disputa em torno do juízo subjetivo. O juízo subjetivo melhor é do município ou do MP? Né? Acho que nós temos que sair disso, nós temos que buscar um esforço de objetivação do controle. E dentro desse esforço de objetivação do controle, o que eu estou propondo é que o critério inicial para o exercício do controle quando se judicializam políticas públicas seja o critério de deferência para com as escolhas administrativas planejadas. E aí preciso esclarecer em que sentido eu estou usando deferência e diferenciar isso da boa e velha presunção de legalidade e tal. Vejam, todos os nossos critérios até agora aplicados, né, a presunção de legalidade, veracidade, etc., eles partem muito do princípio da presença do sujeito à administração, porque a decisão da administração é boa, né? Mas fato é que a Constituição de 88 qualificou, ela disse, quando estabeleceu os compromissos finalísticos, a Constituição de 88 disse: a ação da administração será boa quando destinada a desenvolver estas atividades. Então não basta mais só a presença da administração, precisamos desse elemento de qualificação que é o elemento de finalidade, né? E a Constituição também exige da administração uma ação planejada, isso vem desde o princípio da eficiência até todas as referências a planos, projetos, programas que o próprio texto constitucional faz. Então a proposição é, no exercício do controle, seja do controle judicializado, seja antes disso, no campo dos tribunais de contas, que a aproximação inicial seja deferente para com as escolhas administrativas que tenham sido
formuladas dentro de uma ação planejada, né? E isso terá uma série de atributos que o tempo não me permitirá desenvolver. Esta deferência, veja, ela envolverá três efeitos, né? Primeiro efeito é, se a posição é de deferência, aquele que está desenvolvendo o controle, né, judiciário inclusive, como primeira providência, ele tem que conhecer a ação administrativa. Não é preciso que ele se inteire do que a administração tenha decidido fazer e das razões pelas quais ela decidiu fazer, né? Se a escolha administrativa for planejada, a administração terá a condição de dizer, decide isto por essas razões. E esse é um elemento que não é desimportante. Quem litiga em demandas envolvendo a administração pública sabe que é muito comum que a aproximação seja, a gente sabe como é que a administração faz, né? Sem conhecer efetivamente qual é o programa de ação da administração, por que ela está fazendo isso. O segundo elemento desta deferência será o dever daquele que está exercendo o controle de verificar se o que a administração está fazendo efetivamente é aquilo que ela planejou, porque aqui também é preciso fazer um meia-culpa, né, e reconhecer que por vezes a administração planeja de um jeito e executa de outro. Então essa avaliação também precisamos fazer para ver se está fazendo o que planejou, não está fazendo o que planejou, mudou por quê? Porque mudou, né? Então também esta avaliação. E o terceiro elemento que me parece que é o que vai fechar esse esforço no sentido de objetivação do poder, é que a dialética, o exercício da crítica, a administração, tua escolha não foi boa, ela tem que envolver necessariamente os elementos de justificação da escolha da administração. Então, este exercício crítico tem que dizer, administração, este argumento que você usou não é verdade, porque os dados não são esses, porque o resultado não é esse, porque a Constituição não permite essa escolha, então, por isto, a sua escolha está desqualificada em alguma medida, sua escolha é inadequada e a gente pode propor uma outra opção. Vejam que esta é uma proposta, como eu disse, que navega eminentemente na ideia de objetivar o controle. Ao invés de se estabelecer uma discussão a partir da sua percepção subjetiva, da administração, do juiz, da instituição de controle que esteja movimentando a máquina judiciária, a gente formular uma discussão mais objetiva em torno de uma ação mais estruturada da administração. Isso tem também o efeito indutivo da administração se reconduzir à via do planejamento. Quem já foi gestor público como eu sabe que por vezes a administração escapa um pouco. Pois bem, essa é uma ideia ousada, porque exige uma aproximação diferente do judiciário, né? Mas esta é a pregação que eu estou fazendo, firme numa frase do Churchill, que diz que nenhuma ideia é tão bizarra que não mereça pelo menos ser considerada. Obrigada.